Fala, criptos. Existem rumores de que as instituições financeiras estão segurando os preços das criptomoedas lá embaixo para elas poderem entrar antes de acontecer a próxima alta, né? São rumores que já existem há algum tempo, inclusive que elas estão derrubando os preços para não perder essa viagem, essa onda, e enquanto as questões regulatórias estão se desenrolando, elas poderem segurar os preços embaixo, cada vez mais embaixo, para poder comprarem bem barato e para depois deixar o mercado fluir solto. Nesse vídeo eu vou falar especificamente sobre isso, mostrando dados. Eu fiz um estudo aqui para tentar levantar, e além do rumor, né, tentar ver se existem dados que possam comprovar algo nesse sentido, tá? Antes, só para lembrar aqui, tá rolando uma votação ali no Twitter a respeito de qual desses projetos, né, vocês querem que eu faça uma análise detalhada aqui no canal, entre a Ripple ou a Nano, tá? Eu deixei essa votação ali no Twitter. Participem ali, né, caso tu tenha interesse em ver uma análise detalhada sobre o que eu penso, né, sobre a proposta e o potencial da Ripple ou da Nano, vota ali, que o projeto que ganhar na votação vai ser aquele que eu vou abordar aqui no canal, beleza? Então vamos começar aqui a análise especificamente sobre essa questão das instituições financeiras, e para isso vai ser importante entender o conceito primeiro, né, de OTC, ou Over the Counter Market, tá? O que é esse mercado OTC? O mercado OTC, ele se diferencia, ele é aquele mercado paralelo que não passa pelas exchanges, tá? Então imagina que existem negociações que são feitas de trocas de criptomoedas, principalmente, vamos falar aqui de Bitcoin, né? Que Bitcoins são vendidos ou comprados, mas essas vendas e compras não estão registradas em nenhuma das exchanges, elas ocorrem por fora, tá? Isso é o mercado OTC. Como é que isso acontece na prática, tá? Ou melhor, por que isso precisa acontecer? Primeiro, pelo volume, tá? Imagina que tu tem um valor muito grande de dinheiro, 100 milhões de dólares, por exemplo, e tu quer vender esse valor em criptomoedas. Se tu fosse fazer isso numa exchange, primeiro que muitas exchanges vão ter limites de ordem, que tu não vai conseguir dar uma ordem tão alta de uma vez só, vai ter que particionar a tua ordem em várias exchanges, e de qualquer forma, ao dar uma ordem tão grande, isso ia fazer o mercado cair. Então, tu não quer que isso aconteça, então tu acaba fazendo uma negociação no mercado OTC para não mexer no mercado das exchanges onde todo mundo está enxergando. Tu faz uma coisa meio escondida, vamos dizer assim, né, pela porta dos fundos, faz uma negociação bilateral lá com alguém, de maneira que isso não aconteça nas exchanges, tá? Então, como é que isso pode acontecer na prática, tá? As empresas que negociam, as empresas que são responsáveis pelo mercado OTC, falando aqui de grandes instituições, tá? Que eu não vou abordar o mercado peer-to-peer, que também é OTC, aqui eu estou falando só de empresas que intermediam negociações no mercado OTC. Elas têm contatos diretos com mineradores, por exemplo, né? Pois as mineradoras elas recebem recompensas em Bitcoin, então elas estão sempre ganhando Bitcoins lá, e essas empresas do mercado OTC têm contato direto com essas mineradoras para pegar esses Bitcoins e já vender direto para algum cliente. Eles têm contato também com pessoas que possuem grandes carteiras, e aqui pode ser, por exemplo, alguns early adopters que têm carteiras gigantescas de Bitcoins lá, as pessoas que lá em 2010, 2011 mineraram, né, entraram no mercado muito cedo e possuem hoje grandes volumes de Bitcoins, e são contatos dessas empresas que também negociam eventualmente, fazem negociações, né? Podem ser também outros investidores que já foram clientes no passado, ou ainda contatos, né? Porque é tudo uma rede de relacionamentos onde talvez a empresa de OTC não conheça a ponta, né? Não sabe quem é a ponta, mas ela conhece alguém que conhece o interessado. Então é aquela questão do relacionamento, que alguém conhece alguém, que daí chega num ponto onde chega numa pessoa que possui uma grande quantidade de bitcoins e essa empresa de OTC, então, ela consegue fazer uma intermediação entre as partes, onde uma dá o dinheiro, o outro transfere os bitcoins, e isso ocorre fora de uma exchange, tá? Então é assim que, mais ou menos, de forma resumida, a coisa acontece. E não necessariamente essa negociação precisa aparecer na blockchain, tá? Apesar de, sim, quando ocorre uma negociação onde um Bitcoin é transferido de um endereço para o outro, beleza, vai aparecer na blockchain. Mas pode ser que, em muitos casos, pode acontecer de um investidor, por exemplo, simplesmente entregar a sua private key para alguém que está comprando. Ou melhor, a pessoa que está vendendo, né, entrega a private key para alguém que está comprando esses bitcoins, e não houve movimentação na carteira, simplesmente a carteira passou de um dono para o outro. Então isso não ficou registrado, ninguém ficou sabendo, mas essa negociação aconteceu. Os bitcoins que foram de uma pessoa passaram para outra. Então isso é muito difícil de estimar, na realidade, como esse mercado acontece e quanto que ele movimenta de fato, tá? Um estudo foi feito pela empresa Tab Group,
esse ano, e ela estimou que o mercado de OTC, né, ele movimenta de 2 a 3 vezes mais do que o mercado de exchanges, tá? Então isso significa que esse mercado que eu acabei de citar agora, ele pode ser, né, segundo esse estudo dessa empresa, pode ser de 2 a 3 vezes maior do que o mercado de exchanges que a gente enxerga lá das negociações, que a gente acompanha nos gráficos e tudo mais. Então isso significa aqui que a gente não está sabendo, né, que tem muitas coisas que estão acontecendo em paralelo de negociações que a gente acaba não ficando sabendo. A gente está pegando só uma parte, só a ponta de um iceberg, tá? Eu, claro, não pude ler o estudo aqui, porque só para ler o estudo precisa pagar $5.000, eu não estava disposto a desembolsar essa grana toda só para ler o estudo, mas esse estudo, conclusões desse estudo saíram em diversos portais, né? E uma das conclusões foi essa, de que esse mercado é de 2 a 3 vezes maior do que o mercado que gerencia lá, que o mercado que acontece nas exchanges, tá? Inclusive a Binance, ela bem recentemente, agora nos últimos meses, ela investiu 3 milhões na abertura de uma empresa para fazer uma negociação OTC, que se chama Coin Trading, e pelo que eu entendi, até agora, inclusive, já está até funcionando já essa empresa agora. A Binance enxergou esse mercado, né, como um mercado grande, potencial. A Binance, que é uma das maiores exchanges, né, hoje aí. Falando aqui de alguma dessas empresas que negociam OTC, tá? Só vocês terem uma ideia da magnitude da coisa, para fazer uma negociação na Cumberland, por exemplo, que é uma dessas empresas mais famosas nesse setor de OTC, tu precisa fazer uma compra ou um trade de pelo menos $100.000, tá? Se tiver menos de $100.000, não pode fazer nenhuma operação aqui na Cumberland. Outra empresa é a Genesis, né? Que ela exige que faça uma negociação com pelo menos $75.000. Outra empresa é a Circle, né, que exige uma negociação mínima de $250.000. Então aqui a gente está falando de mínimo, tá? Só para vocês terem uma ideia da magnitude. Aqui fazer uma compra ou venda na Circle, se não tiver pelo menos algo perto de R$1 milhão, aí tu nem chega perto aí, porque não é para ti. Então a gente vê claramente aqui que essas empresas de OTC, elas estão trabalhando com grandes players, né? Não é com investidores pequenos, não é com sardinhas, né? É com grandes investidores mesmo. Felizmente, bem recentemente agora, uma empresa soltou um índice dessas 3 empresas que eu acabei de mostrar aqui. Essas 3 empresas são algumas das mais famosas nesse mercado de OTC. Tem uma empresa que soltou um índice que ela está capturando uma média das negociações que são feitas de Bitcoin nesse mercado para cada dia, tá? Então é uma forma da gente saber quanto que o Bitcoin está sendo negociado no mercado OTC. Esse índice, o link para acompanhar esse índice, eu publiquei ali no Telegram, no Aprendizado Cripto. Quem quiser acessar e ver esse índice aqui, é só entrar ali no grupo do Telegram, está aqui na descrição do vídeo. E para acompanhar, então, a que faixa de preço está sendo negociado o Bitcoin nesse mercado OTC, então agora a gente já tem um índice para acompanhar junto, né, além, é claro, dos índices das exchanges. Então isso é bem legal de fazer uma comparação. Agora, já que esse índice foi lançado, ele aparentemente, pelo que eu entendi, ele não é atualizado em tempo real, tá? Mas pelo menos com base no que já aconteceu, a gente pode fazer uma comparação aqui. A teoria de que as instituições financeiras podem estar derrubando agora os mercados nas exchanges é o seguinte: imagina que uma instituição financeira ou um investidor muito grande chega no mercado OTC e dispara uma ordem de compra lá no mercado fora das exchanges. Ele compra de alguém uma quantidade grande de bitcoins, aí ele vai numa exchange e vende esses bitcoins. Ou seja, a exchange ela só enxergou a venda do Bitcoin. O Bitcoin chegou lá e já foi vendido. Então, o mercado enxerga isso como uma queda, tem vendedores, só que na realidade houve uma compra no mercado OTC. Né? Então, se os investidores fizerem isso, eles vão conseguir facilmente derrubar muito o mercado, porque eles vão no mercado OTC, compram a um preço um pouco mais abaixo do preço que está sendo vendido nas exchanges, e depois eles fazem a venda na exchange para derrubar e o mercado se assustar e gerar vários stops lá nas exchanges. Então, vamos ver se isso realmente pode estar acontecendo aqui, comparando esse índice. Vamos ver aqui o dia 13 de novembro agora, tá? O que aconteceu no mercado OTC? Até então, o preço do Bitcoin estava estável, veio estável nos últimos 2 meses, ele vinha estável na faixa dos $6.000. Aí, a partir ali de novembro, né, agora, a partir do dia 10, 11 de novembro, o preço começou a cair vertiginosamente, né, nessa queda que a gente está tendo aqui. Agora, vamos observar o que aconteceu no mercado OTC. Tá? No dia 13 de novembro, tá? Presta atenção aqui, ó.
o preço no mercado OTC já estava sendo negociado na faixa de $6.200, tá? 6.200, e inclusive antes de fechar o dia já caiu bem mais, aqui já chegou na faixa dos $6.000. Enquanto isso, nas exchanges, no dia 13 de novembro, o preço ainda estava em 6.400, 6.500, tá? Então, ou seja, o preço no mercado OTC estava mais embaixo do preço nas exchanges. E coincidência ou não, um dia depois, nas exchanges, o preço desabou, fez um candle muito forte de queda aqui. Um candle de baixa, né, bem forte. Ou seja, o mercado OTC anteviu isso. Talvez aqui os investidores estavam comprando a um patamar um pouco mais baixo e despejaram tudo nas exchanges um dia depois e fizeram o preço desabar. Depois, no outro dia, enquanto no dia 14 de novembro, na mínima do mercado estava ali na faixa dos $5.700, tá? Foi a mínima do dia. No mercado OTC, os preços de Bitcoin já estavam sendo negociados a 5.400, ou seja, também estava sendo negociado mais embaixo. Tinha gente comprando mais embaixo, talvez para continuar despejando. E o que a gente viu acontecer nos próximos dias nas exchanges? Mais despejo. O preço continuou caindo, continuou caindo. E aqui no mercado OTC ele se manteve ali nas faixas de negociação de 5.500, enquanto nas exchanges se manteve ali acima dos 5.600. Ou seja, ainda estava a gente comprando aqui um pouco abaixo das exchanges no mercado OTC, para logo depois ter o quê? Mais uma queda vertiginosa aqui nas exchanges. Se for comparar aqui o dia 19 do 11, no mercado OTC já estava sendo negociado a 4.600, enquanto nas exchanges estava a 4.800. Ou seja, o mercado OTC estava sempre antecipando essa queda. Eles estavam aparentemente comprando mais embaixo, despejando nas exchanges, e as exchanges acompanhavam depois, fazendo o preço cair. Tá? Isso é o que a gente pode ver só com esse indicador aqui, né? Já dá para ter essa percepção de que talvez seja verdade isso mesmo, né? De que as instituições estejam fazendo por trás ali, tentando fazer uma possível manipulação para jogar os preços mais para baixo. Além desse indicador, desse fato que eu acabei de mostrar aqui, eu tenho observado um comportamento bem diferente, assim, né, bem anormal na criação de carteiras novas nesse mês de novembro. Tá aqui acompanhando o site ali bitinfocharts.com, né, que mostra ali as principais carteiras de Bitcoin ordenadas. Ela mostra ali também a data que elas foram criadas e a quem pertence. Se pertence a alguma exchange, ela mostra ali e tal. Esse site mostra. Eu observei que nos dias 23 e 24 de novembro, ou seja, na última sexta e sábado, 4 carteiras muito grandes foram criadas, novas, né, de $52 milhões ao todo, ou seja, 13 mil bitcoins foram alocados em carteiras novas ali nesses últimos dias, logo agora da semana. E 2 dias antes, mais outras carteiras novas, mais 5 carteiras novas foram criadas de mais $104 milhões, também tudo carteirinha nova que não existia antes, que o dinheiro veio de algum lugar e fluiu para essas carteiras aqui nesses dias. E só em novembro, se for fazer um apanhado ali do que eu olhei por cima do mês de novembro, a gente teve uma criação de carteiras novas de acumulação de 72 mil bitcoins, mais ou menos, né, aproximadamente, somando tudo ali do mês de novembro. Foi muita movimentação de carteira nova sendo criada e muito Bitcoin sendo alocado. E todas essas carteiras, se for olhar cada uma delas, né, carteiras de dezenas de milhões de dólares, aparentemente são instituições financeiras ou grandes players que estão fazendo alguma acumulação de valor aí das criptomoedas, ou ainda estão colocando dinheiro para depois, futuramente, despejar e derrubar um pouco mais o preço, né? Mas é interessante observar esse movimento forte que tem acontecido agora nesse mês, de carteiras novas sendo criadas, e eu acredito principalmente que quando o Bitcoin estiver chegando num fundo, a gente vai ter acumulação de algumas carteiras, vai começar a acumular muito Bitcoin dessas instituições financeiras, que vai ser a hora onde o preço vai começar a subir, né? Que eles vão dizer, tá, agora vamos acumular tudo que a gente puder para deixar agora o mercado fluir solto e subir, vamos segurar isso para lucrar o máximo que a gente puder, né? Então, essa é uma leitura que eu quis mostrar aqui de alguns dados do que está acontecendo agora no mercado, né? Se tu gostou, não esqueça de acompanhar nossos canais no Telegram e no Twitter. Se inscreve também nesse canal aqui para acompanhar os próximos vídeos. E a gente se vê em breve, então. Compartilha esse vídeo também com teus amigos aí. Deixa teu comentário se tu acha que isso aqui realmente faz sentido, ou se tu acha que não passa de uma teoria da conspiração e na realidade tem fundamentos mesmo para ele estar caindo agora, e o preço real do Bitcoin é mesmo esse aí, na casa dos $3 mil. Isso é normal, não existe nenhuma questão por trás, nenhuma instituição financeira tentando derrubar o preço. Deixa teu comentário aqui embaixo para a gente ver
que vocês também estão pensando aí. E a gente se vê então em breve em próximos vídeos, gente. Agradeço a atenção de todos e até mais.